Gente, vocês viram aí, a gente conversou com um professor, com um pesquisador, falando um pouquinho e conhecendo um pouquinho mais do Espaço Asa aqui da Universidade da UFES. E agora nós vamos conhecer os benefícios, o que esse mel pode nos trazer de bom para a nossa saúde. Estou aqui com Cibele Benício, que é nutricionista, e vai conversar um pouquinho com a gente. Cibele, conta pra gente, a gente já conheceu e entendeu como é que esse bichinho tão inteligente e tão importante produz o mel. Agora conta para quem está assistindo a gente, Cibele, quais são os principais benefícios do mel para a nossa saúde? Boa tarde, pessoal. O mel é um alimento considerado mais natural de todos os alimentos que são produzidos. Por quê? Porque ele é produzido pelas próprias plantas e metabolizado, na verdade, pelas abelhas. Então, o valor nutricional dele é imenso. Desde a produção de minerais, de vitaminas, de nutrientes, de macronutrientes, né, que ele é rico em açúcares, na verdade. Tem a questão também de proteção a nível biológico, a nível imunológico, a nível do sistema nervoso, na verdade, por causa das vitaminas, que vai estar interferindo nessa questão da metabolização. Então, em relação aos benefícios para a nossa saúde, é imenso. Mas eu chamo a atenção que no Brasil, hoje em dia no Brasil é um alimento pouco consumido. Por quê? Porque às vezes é o acesso, o conhecimento que as pessoas não têm. Utiliza realmente só para adoçar, não entende que pode ser utilizado realmente na medicina, utilizado realmente na substituição, por exemplo, do açúcar, na substituição de determinados alimentos que são utilizados em açúcares, por exemplo, nas sobremesas. Então, realmente é uma alternativa interessante a gente estar inserindo na nossa dieta, como também utilizando ele para a prevenção de algumas doenças. Exatamente, você falou nisso, Belo, eu lembrei. Algumas pessoas podem realmente não entender esse outro lado desse benefício do mel, mas aqui no Nordeste nós temos essa cultura, né? Ficou gripadinho, é um mel com limão, é o lambedorzinho a partir do mel, e isso também é um benefício do mel, né? Isso, com certeza. Entra aí a medicina popular, né, na verdade, que é o conhecimento de passado para mãe, para filha e tudo e tal, mas realmente tem um embasamento científico. Por quê? Porque ele realmente tem efeitos realmente preventivos. A gente sabe que o mel de eucalipto, na verdade, a planta do eucalipto, ele realmente vai fazer com que faça bem para a nossa saúde, porque ele vai ser ali, agir na nossa imunidade, agir como um expectorante, vai fazer com que a gente coloque aquelas secreções para fora, como também ele vai prevenir ali aparecimento de outras doenças por causa também da vitamina C, porque ele também é rico em vitamina C. Então, realmente, ele não é considerado um alimento completo, não. Mas ele tem muitos nutrientes que vai estar ali dando aquele aporte calórico, vai fazendo com que o nosso organismo ele fique mais protegido. Exatamente, aquela velha receitinha da avó tá valendo, viu, gente? Cibele, em relação aos outros tipos de mel, você falou aí de eucalipto, existem outros tipos de mel também, explica pra gente. Existe sim. Depende muito da flora, né? De onde ela está sendo polinizado, na verdade, o mel. E também vai depender também da abelha e vai depender também do tipo da planta. Então, eu tenho o mel de eucalipto, eu tenho o mel de laranjeira, eu tenho o mel de jandaíra. Então, vai depender. E o que acontece? Esse mel ele vai depender também em relação à cor, em relação à viscosidade, né? A questão da textura. A gente pensa que quanto mais fininho, mais adequado o mel, né? E não é. Quanto mais fino ele for, mais claro ele for, ele vai ter mais quantidade de água. Então, mais quantidade de água, menos nutriente, né? Então, vai depender da questão também da umidade, daquele componente ali dentro do próprio mel. Então, eu preciso ver todos esses compostos para poder verificar realmente se ele realmente está adequado para ser consumido. Mas que tem infinidades enormes. Desde alteração de sabor, por exemplo, aquele mel que é um pouco mais adocicado, aquele mel que já é um pouco mais forte, que não é tão doce, então vai depender de cada flora que aquele mel está sendo produzido. Cibele, agora vamos falar sobre os compostos que as abelhinhas também produzem. Não produz só o mel, viu? Que outros compostos elas produzem que a gente utiliza também no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem imagina que seja ali da abelha, né? É verdade. Temos o própolis, né, que é muito conhecido. O pessoal utiliza muito, por exemplo, a nível de imunidade, a questão da dor de garganta, da tosse, né, em pastilhinhas, que é transformado em pastilhinhas. Mas assim, o própolis ele é riquíssimo em nutrientes, mais até do que o próprio mel. Mas assim, o gosto é um pouco adstringente porque realmente é um derivado ali dos compostos que a abelha vai produzir ali na colmeia, porque ela faz parte ali da colmeia em si. Mas é muito rico em nutrientes. É interessante a gente utilizar, por exemplo,
exemplo, modulando no suco, modulando numa vitamina, certo? Então é interessante ser utilizado também esses tipos de compostos. Existe outros, existe o pólen, que geralmente quem utiliza é as pessoas que são mais naturalistas, que são mais voltadas, mais praticando de atividade física. Por quê? Porque é muito rico em proteína. A quantidade de enzimas deles voltado para aminoácidos é muito alta. Então termina trazendo essa proteína para a alimentação voltado para o ganho de massa magra, ou então aumento do aporte calórico de proteína, certo? E temos também a geleia real, né, que é voltado mais para a estética, mas também pode ser utilizado realmente para o valor nutricional, que também é muito rico em minerais e vitaminas. Então vai estar ali mexendo o nosso sistema imunológico, prevenindo doenças, modulando, na verdade, as nossas vitaminas, os nossos minerais. Então é interessante também, se tiver o acesso, né, porque ela é um pouco de custo mais elevado, o aquisitivo dela é um pouco mais elevado, mas é interessante também, se tiver acesso para poder consumir, é interessante. Quando se fala de mel, a gente escuta muita coisa, por isso que a gente trouxe você aqui hoje para a gente entender. Existe algum tipo de restrição ao consumo do mel? Existe sim. A restrição é voltada mais para criança, restrição total. A Anvisa recomenda, a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que crianças menores de 1 ano não podem consumir o mel. Por quê? Porque como é um derivado de plantas, tem o solo que está ali, né, a questão do ar, pode ter algum tipo de contaminação por bactérias, que é, no caso, o Clostridium botulino, que a criança ela não tem ali a defesa, né, o sistema imunológico completo ali para poder se defender desses tipos de bactérias que são mais resistentes, que produzem toxinas. Então, devido essa falta de resistência das crianças, é interessante de não ofertar o mel para a criança antes de 1 ano de idade. Eu recomendo 1 ano e meio, 2 anos, e daí a gente vai inserindo o mel na alimentação da criança com propostas que ela consiga ali estar ali demistificando, na verdade, a alimentação dela ali durante o dia. Exatamente. Atenção, mamães, para essa restrição. Mas passou dessa fase, Cibele, a gente quer saber de você agora como é que a gente faz para consumir da melhor forma possível o mel no nosso dia a dia, para inserir na nossa alimentação, para que a gente possa ter aí todos esses benefícios. Pronto. É interessante que consuma, na verdade, se eu não tenho nenhum tipo de restrição à glicose, né, porque ele é muito rico em açúcar, em glicose, em frutose, e se eu não tenho nenhum tipo de restrição como diabetes, como resistência à insulina, eu posso consumir até 2 colheres de chá durante o dia. Ah, Cibele, como é que eu transformo isso? Eu posso colocar no suco, eu posso colocar em cima de uma salada, eu posso colocar na sobremesa, substituindo, por exemplo, o leite condensado, né, assim. Eu posso colocar, por exemplo, para adoçar alguma preparação que eu quero utilizar um doce, como também posso utilizar ele in natura, certo? Ah, eu quero comer um docinho depois do almoço. Eu posso estar ali comendo uma colherzinha de chá, uma colherzinha de café de mel. Mas lembrando que eu tenho que estar inserindo na minha alimentação, porque ele vai ter açúcar. Então, se eu como em excesso, aquela quantidade de açúcar não vai ser benéfica. Então, tem que ser na quantidade adequada para poder ter realmente o valor nutritivo adequado. Exatamente, a gente conheceu um pouquinho mais do mel, né, desse alimento tão rico, tão maravilhoso, produzido pelas abelhinhas, né, que a gente tem acesso aí quase que diariamente, e você conheceu um pouquinho mais aqui no nosso quadro O Poder dos Alimentos.